Olá, professores e professoras! Eu sou a professora Emília e estamos aqui para mais um episódio especial do Educa Recife em Sala. Recife em Festa, Ciclo Junino. E hoje iremos conversar sobre o vídeo Literatura de Cordel e Culinária Nordestina e medidas não convencionais. Simbora! E para começar, vamos falar sobre o vídeo Literatura de Cordel com o professor Givanilson Soares. Olá, professora, que alegria estar por aqui hoje. Muito feliz também, professor, com a sua presença. E sobre o que fala esse episódio? Bom, nesse episódio nós falamos sobre dois pontos principais. Começamos fazendo uma passagem rápida ali pela Feira de Caruaru, conhecendo tudo que nós temos ali de cultura, de artesanato, de vivência das pessoas. E essas vivências, todo esse aspecto cultural que nós vamos encontrar na feira, ele também vai ser reproduzido em muitas literaturas de cordel. Então a gente faz esse link da feira com a literatura de cordel, para falar um pouquinho também dessas vivências que são representadas nesses textos. E aí, olha, é uma literatura que que vem com muita cultura, né? Isso, como Porque a Feira de Caruaru traz muito, né? E o que as crianças podem aprender com esse episódio? Nesse vídeo, além do aspecto cultural, né, falar um pouco desse lugar onde as pessoas convivem, onde as pessoas vão fazer compras, onde as pessoas compartilham as suas vidas, as crianças também vão aprender sobre a literatura em si, nos aspectos literários, como é construída a literatura de cordel, as rimas, a musicalidade, os versos, tudo isso nós vamos encontrar nesse vídeo. Isso. E com todo aquele movimento, né, daquele lugar bem enérgico. Exato. E temos sugestões de atividades aos professores para colocar em prática na sua sala de aula? Com certeza, nós temos várias sugestões de atividades. A primeira delas é uma pesquisa. A criança ela pode pesquisar em casa, que às vezes a gente tem ali, às vezes os nossos avós, o vizinho, a nossa tia, alguém da família gosta de literatura de cordel, então a criança pode pesquisar em casa. Se ela não encontrar em casa, ela pode pesquisar na internet também. Então, o primeiro passo é a criança pesquisar literaturas de cordel Sobre a literatura de cordel. e levar para a escola. Ah, entendi. Então eles pesquisam Pes- e traz esse conhecimento deles. Isso, para que a gente consiga ler, compartilhar essa leitura com as crianças ali. Todo mundo vai fazer essa troca de conhecimentos ali. Seria uma primeira atividade. Legal, professor. E tem mais alguma atividade? Sim, depois disso elas podem criar, porque a literatura de cordel vai trazer essa vivência do povo. A criança pode trazer para o seu espaço. O que é que ela vive na comunidade? O que é que ela vive na escola? Ela pode representar isso em versos inspirados ali nas literaturas de cordel que elas levaram. Isso. E elas podem até fazer essa atividade até em grupo, em dupla. Exato, pode ser individual ou coletiva. Ah, muito bom, professor. E tem mais alguma atividade? Sim, ó, tem um monte, mas a gente vai falar só de algumas aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É verdade. Não é? Então, outra possibilidade é já trazer uma coisa mais artística. Então, por exemplo, ela pode fazer uma xilogravura. Tá. Pega um pratinho de isopor, marca um desenho, passa tinta preta e faz como se fosse um carimbo. Já é uma outra atividade que, no caso, aí nós temos a xilogravura, que vai fazer a capa dos cordéis que elas vão confeccionar. E aí já pode até complementar o próprio cordel deles, né? Exatamente. Isso. E Legal. tem mais uma. Tem mais uma, Tem professor? mais uma que a gente, aproveitando que nós estamos falando da Feira de Caruaru também, e nós temos ali uma gama, né, uma infinidade de Ah, artesanatos, tem mesmo. a criança também pode confeccionar o dela. Pode fazer o artesanato dela com palitos de picolé e outros materiais, mas aí também tem um ponto-chave. Ela pode se inspirar no mestre Vitalino. Ah, professor, então vai utilizar o barro. Exatamente. Ágila. Argila. Então ela pode confeccionar ali situações do dia a dia, né, que ela vivencia, coisas da comunidade, trazendo um pouco da realidade que ela vive para a argila e representar isso ali na Que argila. legal, professor. O senhor poderia dar um exemplo de alguma coisa que ele poderia fazer com a argila? Com certeza, ela pode fazer um parquinho, né? O Eita. parquinho, uma praça, nós temos várias praças, né? De repente, estamos trabalhando numa escola que fica próximo de uma praça da primeira infância. Minha infância. Ela é Quais são os brinquedos que tem lá? A criança pode representar com argila. Quais são os animais que ela gosta? Ela gosta de um gato, ela gosta de um cachorro? Aquilo que faz parte do cotidiano dela, do dia a dia dela.
ela pode fazer isso ali com a argila. Muito legal, professor. Eu gostei muito das sugestões das atividades e tenho certeza que os professores também. E eu tenho certeza também que eles estão cheios de ideias para colocar em prática na sua sala de aula. Mas neste momento a gente vai ficando por aqui, professor Givanilson. Já, professor. Muito obrigada pela sua participação e por todas as suas sugestões aqui com a gente. Eu que agradeço, espero que todo mundo acompanhe, curta, comente, goste das sugestões e quando fizerem, conta pra gente, né, se gostaram, como é que foi o resultado. É certo? Tchau, professor. Dando continuidade, vamos conversar sobre o vídeo Culinária Nordestina em Medidas Não Convencionais. E para conversar sobre esse vídeo, vamos chamar a professora Márcia Cristina. Olá, professora Emília. Olá, colegas professores. É um prazer, viu, Emília, estar aqui neste episódio com vocês. Isso, e nesse episódio que falou sobre a culinária nordestina e as medidas não convencionais, falou sobre o quê? Olha, esse episódio já tem aquele cheirinho de pipoca, porque nele nós vamos aprender sobre as diferenças entre as unidades de medidas exatas e as não convencionais. Mas tudo isso, viu, Emília, de forma assim lúdica, contextualizada, como usamos no nosso dia a dia. Ai, falou de pipoca, já gostei, porque eu adoro pipoca, professora. E nesse episódio, o que as crianças podem aprender? Olha, elas podem aprender várias coisas, viu? Entre elas, por exemplo, as medidas não padronizadas, ok? Então, essas medidas não padronizadas, vocês conhecem muito bem quando a gente diz assim, ó, pega um punhado disso aqui para mim, uma colher de chá. Isso, um tanto daquela outra coisa. Então, tudo isso são as medidas não padronizadas. Mas, além dessas medidas não padronizadas, e eu já estou sentindo aqui aquele cheirinho de pipoca, porque foi a base do nosso vídeo, né? Aquela pipoca caramelizada. E aí a gente aprende o quê? A culinária típica. Olha Ai, só. é bom demais. Tem pamonha? Com certeza. Adoro uma pamonha. Porque tem tudo a ver com o nosso ciclo junino, né? A nossa época junina tem pamonha, tem canjica e ainda, olha só, culinária é tudo isso, né? É. E além disso, vocês também podem aprender, né? Os nossos estudantes podem aprender com esse vídeo as unidades de medida do cotidiano. Quando a gente, por exemplo, vai lá na feira, então ali, ó, na feira, naquela conversa com o feirante, tem muitas medidas do nosso cotidiano, nas receitas, já que a gente está falando de receita, nas receitas também, então naquela conversa, a gente está falando tudo aí sobre as medidas do nosso cotidiano e fazendo, sabe o que é, professora Emília? Professora. Aquela referência com a matemática do dia a dia. Sim. Aí é que ela fica mais interessante, porque a partir do momento que a gente vê a matemática presente ali, No nosso cotidiano. não é Bem mais prática, né? bem mais prático e os estudantes aprendem com muito mais facilidade, não é verdade? É, exatamente. Mas tem sugestões de atividade para os professores colocarem em prática em sala de aula? Temos sim, temos algumas sugestões. De início, a gente já está falando de quê? De comidas típicas. Aí você, professor, pode fazer o quê? Faz um levantamento, pede para os nossos estudantes trazerem Receitas? receitas típicas. Aproveita essa época junina, tem assim, eu tenho certeza que vai chover de delícias que vocês, quando estiverem assim, fazendo aquela roda de conversa, pedindo para o aluno Fazer a leitura. Isso, a leitura da receita e ali já vai trabalhando os ingredientes e o mais importante, né, as medidas que podem ser padronizadas ou não. Então já fica essa dica para trabalhar com essas receitas. Ah, muito bom. Tem mais alguma sugestão? Temos sim. Ah, a gente pode fazer também, sabe o que, professora? Experimento. Você pode fazer experimento de comparações, né, para os estudantes terem aquela noção de como que é essa medida não padronizada. Aí você pode, já que a gente está no ciclo junino, pode pegar ali com a colher e dizer, pega o milho de manguzá. Certo. Quantas colheres do milho de manguzá cabem naquela xícara? Ah, professor, pode virar até uma competição na sala. Aí já fica para uma outra sugestão. Já é outra sugestão.
outra. Ah, Emília, olha só, os nossos estudantes adoram essa jogada de competir. E Gosta a mesmo. questão da verdade. Aí, eles animados, a gente consegue fazer com que eles aprendam Muito. Quanto mais lúdico ficar, melhor é. Aí pronto, nessa competição que você sugeriu, poxa, professor, você pode dividir as turmas em 2, 3 grupos, aí trabalha também com estimativa. Aí vai dizer, por exemplo, quantos, pode pegar copo, jarra, aí quantos copos de água cabem naquela jarra? Ah, entendi. Aí divide a turma, cada grupo vai dizer a sua estimativa, aí quem chegar mais perto do resultado, porque depois a gente vai comparar com a Vai ter a resposta, né? Aí, pô, ganha a competição. Ah, muito legal, muito legal. Temos mais atividades? Olha, não, essas aqui, a gente pode citar várias outras, mas A gente vai ficando com a gente vai ficando com essa, porque eu tenho certeza que o incremento está aí com o professor. Tá, eles devem estar cheios, assim, ó, de ideias e sugestões de atividades para trabalhar na sala de aula deles. E a gente, olha, vai ficando por aqui com a professora Márcia. Muito obrigada, professora. E vamos pedir para que os professores sigam a gente no canal. Pois é, segue, né? Compartilha, porque às vezes um professor, um nosso colega está precisando só daquela dica para trabalhar com esse vídeo, aí você já dá aquela força. Isso mesmo. E a gente, ó, vai ficando por aqui, ó. Tchau.